O tema de hoje é amor. As 5 linguagens do amor, como que você pode se relacionar bem com as pessoas. Isa, antes da gente iniciar esse tema de hoje, seguir o nosso protocolo, a nossa estrutura aqui da live, eu queria te fazer uma pergunta que está fora do script. Que é o seguinte, por que você aceitou esse convite de fazer essa live? Às vezes a gente publica muito conteúdo e aparece um cara muito louco lá, misturando o inglês com o português, e falando de umas coisas que parece que faz sentido e ao mesmo tempo às vezes parece que não faz. Por que você aceitou o convite para participar? Então, primeiramente, se você me falou do tema, né? E esse tema particularmente é uma coisa que mexe muito comigo. E eu achei que seria muito legal ter uma conversa assim, pra Quando, gente desenvolver sobre ele mesmo. é interessante que quando eu penso no tema, eu penso logo na pessoa que eu acho que é mais com a cara daquele tema, sabe? Uhum. E quando eu pensei nesse tema amor, eu falei assim, eu acho que a Isa seria legal para poder falar sobre esse tema. Eu acho que seria interessante. Falei assim, eu não sei como é que eu vou chegar para poder convidar ela para poder fazer a live. Né? Eu fiquei muito sem jeito assim, né? Eu sou meio tímido assim. Ah, mas aí eu fui, fiz o convite e você aceitou. Então vamos lá, antes da gente entrar no tema de uma forma mais profunda, conhecer essas 5 linguagens, conhecer o que é o amor e tudo mais, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente sobre, né, na verdade eu te conheço um pouco, mas às vezes as pessoas que vão assistir, que depois vão assistir a gravação, não te conhecem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Quem que é a Isa, né? Quem que é a Isabela Castro? Uma pergunta difícil. Pergunta profunda, né? É, uhum. Meu nome é Isabela. Eu sou atualmente uma estudante do ensino médio, eu tô cursando o ensino médio. E eu sou musicista por hobby. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu amo muito fazer. Show. Agora, para você, pergunta muito difícil, mais difícil ainda do que essa. O que é amor para você? Digamos assim. Essa pergunta foi muito conflituosa esses dias, na verdade. Porque eu não consigo chegar num veredito final do que é amor. Porque eu vim pensando muito essas semanas, né? Principalmente hoje, que eu fiquei um pouco desesperada porque eu não consigo achar uma resposta. Mas eu acho que tá muito ligado a um sentimento de afeto e você querer ver uma pessoa bem. Só que aí eu entrei em outro conflito também de que a gente fala, né, uma coisa da nossa, principalmente da língua portuguesa, que a gente ama fazer alguma coisa, que a gente ama, por exemplo, tocar. E aí eu entrei nesse conflito de, meu Deus, mas a gente só pode amar pessoas, e aí? Então, eu consegui achar a minha base de amor em sentir carinho, sentir afeto por alguma coisa ou algo. Complexo, né? Na verdade, é interessante falar sobre o que é o amor, que eu acho que é uma pergunta bem complexa, na verdade, porque para cada tipo de, digamos assim, de ideologia, de estudo, ou religião, ou filosofia, ou ciências humanas, vai falar que o amor é uma coisa. Então, acho que cada pessoa tem a sua individualidade para poder falar sobre o que é amor, do seu ponto de vista, das suas vivências e por aí vai, dos seus relacionamentos no dia a dia. E cada um vai ter uma percepção sobre amor, certo? Por exemplo, para uma pessoa às vezes muito religiosa, ela, quando fala de amor com ela vai pensar no que Jesus fez, basicamente, ações de Jesus.
Para outra pessoa, basicamente, ela vai falar de amor em um sentido mais filosófico. Outra pessoa vai falar sobre o amor em um sentido mais intuitivo. Então, acho que cada pessoa vai ter uma conotação sobre o que é o amor. Mas eu tendo a acreditar que é uma pergunta muito complexa, assim. Joísa, só um comentário, queria saber sua opinião sobre isso, é relacionado, é que parece que cada dia que passa, não sei, não sei se você vê dessa forma, mas parece que as pessoas acham que o amor morreu, ou que o amor está morrendo, ou que o amor está acabando, porque às vezes a gente liga uma televisão e está acontecendo muitas coisas negativas, digamos assim. Qual a sua opinião sobre isso? Então, no momento em que a gente está vivendo uma pandemia e tudo é um caos silencioso, né? Porque Sim, é uma doença que chega de mansinho, você não consegue ver, e a gente vê os números na televisão, por exemplo, a gente mora em Ubá, né? Então a gente vê os números, por exemplo, do nosso boletim epidemiológico e fica assim, mas quem que tá, com quem que tá acontecendo isso? É na nossa cidade mesmo, isso aqui chegou aqui. E as pessoas estão separadas, né? As pessoas estão tendo, por exemplo, que viver o luto sozinhas, então é fácil você olhar para essa situação e falar que o amor acabou. Ou o que a gente tende, né, a, a fazer, né? E é engraçado, porque as pessoas que estão se sentindo felizes nesse momento, que estão sentindo amor, também não estão falando. Porque um cenário caótico como esse, tem que estar todo mundo triste, né? Ninguém pode estar feliz e tem que ser falado assim, bem no cantinho que você está sendo feliz. E tá, isso ajudou na sua vida a ficar em casa, né? Isso é muito engraçado. Mas sim, ele surge de formas diferentes, né? Então, a gente não tá vendo ele claramente, porque agora de fato é um cenário muito difícil. Mas eu acho que ele se apresenta num toque, por exemplo. Ele se apresenta nas coisas mais fúteis, né? Que é o tema que a gente vai falar hoje. E, e ações que não estão sendo noticiadas, né? Ações que infelizmente não estão sendo ditas, não estão sendo gritadas, que fazem a gente perder um pouquinho e esteja existindo. Mas eu tenho uma frase que eu levo para mim que eu acho muito interessante, que é que quando a gente vai a algum lugar, a gente sempre pensa no que esse lugar vai acrescentar a nós, pra gente. Mas esse é um momento de, mais do que nunca, a gente olhar do que a gente pode contribuir com o que está acontecendo. Então, pessoas, vocês que estão assistindo a live, você, Vitor, se você está sentindo amor, espalhe por aí. A gente precisa mais que nunca agora. eu sou perigosamente otimista sobre qualquer perspectiva na vida, coronavírus, sobre qualquer cenário que pareça caótico, eu sou o cara que vou falar assim, não, não, ainda dá pra gente fazer alguma coisa. E é interessante falar sobre essa questão do coronavírus, porque eu fiz uma live, inclusive foi a primeira live que eu fiz com um convidado, foi com o Felipe Flores, que você provavelmente conhece também. E, e, Uhum. e eu conversou sobre uma questão que foi o seguinte, Felipe, será que tem um lado bom no coronavírus? Aí ele falou assim, olha, é um cenário onde tem tanta gente, infelizmente, vindo a falecer, muita gente triste, muita gente mal, muita gente chateada, muitos familiares que estão perdendo entes queridos. Tem sim um lado positivo, mas não é esse o lado positivo, mas tem um lado positivo, que é o lado da empatia, o lado da compaixão, o lado onde as pessoas estão tendo que, digamos assim, se unir de acordo com esse cenário. Não existe esse negócio agora de que eu torço pro Flamengo e o fulano torce pro Vasco. Ou eu gosto de música sertaneja, a outra pessoa gosta de rock, então não tem uma ligação. Não. Agora está todo mundo no mesmo barco, literalmente. E foi isso que o Felipe falou e bateu na tecla.
essa reflexão dele. E tem outra coisa também que eu acho que vale a pena comentar com você sobre o amor e com as pessoas, é que, é que eu acho que o mundo, quando eu falo mundo, eu estou querendo dizer a sociedade, o mercado de trabalho, o mercado profissional, a escola, o colégio, a faculdade, enfim, a sociedade como um todo, ela tende a fazer com que a gente seja cada vez mais racional, sabe? Cada vez mais lógico. A gente vai para a escola, a gente aprende física, química, matemática, geometria. São tudo questões bem complexas para resolver problemas e por aí vai. No nosso trabalho, o nosso chefe, o nosso líder, o nosso empregador, ele quer que a gente realmente esteja 100% presente ali. Não existe tristeza, não existe medo, não existe outro tipo de emoção ou sentimento. O que existe ali é racionalidade total para resolver problemas e estar 100% presente para gerar o máximo de produtividade possível para o nosso trabalho. Que a gente seja cada vez mais racional. Só que aí tem um problema isso. E quanto mais racional uma pessoa ela tende a não olhar tanto para as emoções e os sentimentos. Tende a vir esse problema. O que, que você acha disso? Então, Sua eu acho essa afirmação extremamente. Tá tudo bem? Você tá me ouvindo? tudo bem. É, eu acho essa afirmação extremamente verdadeira. O nosso redor, né, tá sempre pedindo que a gente seja muito racional, tá sempre pedindo que a gente seja muito tático, né? Muito produtivo. E às vezes isso faz a gente esquecer que todo mundo é humano, né? É uma frase que eu também gosto bastante, que eu tento levar pra mim, que é todo mundo é humano, então todo mundo tá sempre sujeito a sentir e a ser humano, né? E isso é inclusive um tema muito engraçado pra mim, porque esse é o porquê de eu começar a fazer música. Eu me sentia muito pressionada pela minha escola, não que seja o maior problema do mundo, né, mas é uma grande adaptação, por exemplo, você passar para o ensino médio e ter que fazer mais atividades, você tem a cobrança de formar um futuro. E a minha válvula de escape foi a música, porque eu podia sentir, eu podia liberar todo o sentimento que eu tinha e que eu não conseguia trabalhar ele nos meus dia a dia, né? E, inclusive, é muito legal falar isso sobre um projeto que existe aí, chama LIVE, Laboratório de Inteligência de Vida. Eu não sei se você já ouviu falar. Não. Como é esse É projeto? um projeto que ele é um projeto que se filia a escolas e eles trabalham exatamente com você lidar com as suas emoções. Interessante. E eles trabalham, por exemplo, com algum estresse que você tem em casa. Obviamente, eles não são psicólogos, né? Eles não são pessoas formadas nisso. O ponto é justamente eles fazerem a gente conversar sobre isso, mas você falar sobre seus sentimentos em sala de aula. Isso foi uma experiência, assim, que tá me ajudando extremamente Sim. também, né? Olha, E é isso, né? sim, sim. Não, pode continuar. Dois, Pode falar. dois pontos que você falou, que eu peguei uma reflexão aí. Primeiro é que você falou que realmente é um pouco difícil essas mudanças de colégio e tudo mais e tal, mas não se preocupe, tá? Que a faculdade vem aí, então vai dificultar mais ainda. É, Certo. eu tenho. Você está em qual ano? Agora eu tô no primeiro ano. Interessante. E você falar essa questão de fazer música para poder respirar um pouco,
Eu me lembro de pessoas que também já comentaram isso comigo, de fazer teatro, ou de aprender a tocar algum instrumento musical, fazer conservatório, escrever poesias e por aí vai, como uma forma de relaxar um pouco e de sair um pouco desse mundo caótico. Outros leem, né? Leem poesias e por aí vai. Então, estão buscando algum tipo de arte. Você compõe alguma música, ou Isa? Eu já compus, eu tenho acho que 4 músicas mais ou menos feitas, porque sempre que eu pego elas de novo, eu mudo elas, porque música é disso, né? O sentimento momentâneo. Então eu pego as músicas e eu falo, mas eu não tô sentindo mais isso. Então eu vou e mudo um pouquinho da letra. E eu acho que agora eu tenho 4. Olha só. E você canta? Se eu canto elas em público, você diz? Se você canta elas em público e tal. Então, eu ainda não tive coragem para isso. Eu já cantei uma na minha sala de aula, que foi também um desafio grande, porque eu tive que trazer isso para colegas que eu sou muito próxima e para outras pessoas que eu também não sou. Então, foi abrir meu peito e falar assim, gente, olha aqui. E foi uma experiência que foi muito acima do que eu esperava, os resultados, assim. Ficou todo mundo muito tocado. Eu fiquei, nossa. Ó, então no final aqui da live você toca a gente que tá aqui cantando uma música no final, tá? Olha, eu topo o desafio, hein? Opa, você tá com violão aí? Depois no finalzinho você toca uma música pra Ele gente. tá ali atrás, ó. Tá, pode deixar, a gente não vai esquecer, não. Mas é interessante você falar sobre isso, gerou reflexões, gerou insights, e, e eu me lembro de você, teve uma hora que você falou sobre essa questão da pessoa ser humano, né, ser mais sensível, digamos assim, porque a pessoa tem sentimento. Eu me lembrei de um livro que eu li, que é um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você já leu esse livro? Eu já ouvi falar, porque meu irmão tá trabalhando muito esse lado agora, então ele tá conversando bastante comigo sobre isso. E eu já ouvi falar sobre esse livro, sim. Olha, é um livro muito bom, te recomendo a ler. E tem uma história no livro onde que o Stephen Covey, que é o cara, que é o autor do livro, ele, ele conta uma história no livro que é a seguinte, eu não me lembro se é sobre o primeiro hábito, sobre o segundo, eu acho que é sobre um dos dois, eu acho que é o primeiro hábito. E é uma história onde que ele tem dois filhos, um tem 5 anos e o outro tem 4 anos. E o filho que tem 5 anos, basicamente, ele vê o pai dele indo lá no carro, cobrindo o irmãozinho dele que tem 4, e depois levando o irmãozinho dele para a cama. E aí ele conta essa história. E depois o filho dele vê aquela cena, né, do pai ajudando o irmãozinho dele, ele pega e vê aquela cena e começa a chorar. Aí o pai dele, preocupado assim, né, achou que tinha acontecido alguma coisa, e fala, filho, que... Aí o filho dele foi e falou assim, filho, por que você está chorando? Aí o filho dele foi e falou assim, é que você pegou e cobriu meu irmão e não me cobriu do mesmo jeito. Aí ficou claro ali na história como que a pessoa ela é sensível demais, né? Nossa, total essas histórias. Enfim, te recomendo ler esse livro, é um livro muito bom. Isa, agora vem as 5 linguagens do amor. Só vou dar uma pincelada sobre o seguinte: o que é amor para mim? Amor para mim, a etimologia do amor para mim é basicamente bem parecido com o que você falou, que é sobre o amor é um sentimento, né? O amor ele não é uma emoção e um sentimento não são as mesmas coisas, apesar da gente às vezes confundir um pouco um do outro, né? Basicamente a emoção a gente literalmente a gente sente ela fisiologicamente,
um sentimento, não. Mas o amor para mim é um sentimento, onde eu quero ou desejar o bem para as pessoas das quais eu amo e eu tenho esse tipo de sentimento. No caso, eu falo eu, mas eu estou querendo me referir às pessoas. As pessoas que sentem o amor, elas literalmente vão querer estar mais perto daquela pessoa, vão querer desejar o bem daquelas pessoas, vão querer cuidar daquelas pessoas, vão querer proteger a qualquer custo, literalmente, aquela pessoa. Quando a pessoa ama, não existe distância, literalmente, né? Se eu vou viajar daqui até Santa Catarina, que é quase uma hora, se for para resolver uma coisa de trabalho, que às vezes não é uma coisa que eu amo, eu literalmente, para mim, é um sacrifício. Mas agora, se for para encontrar o amor da minha vida, cara, eu vou. Nem que seja de moto, nem que seja de bicicleta, mas a gente vai. Ele é isso, basicamente. Mas agora, as 5 linguagens do amor. Você já chegou a ler o livro do do Gary Coleman, que é o livro As 5 Linguagens do Amor? Eu não, eu não consegui terminar ele, mas eu li um pedacinho sim. E ele também bastante sobre na internet. Pesquisei bastante com as minhas pessoas próximas também, porque eu gosto de fazer uma pesquisa ampla e ver o que, que todo mundo pensa sobre. E a sua história, antes da gente começar, a sua história me lembrou muito do que aconteceu com a minha mãe, né? Comigo e com minha mãe. Porque à medida que eu fui crescendo, naturalmente a gente foi querendo estar mais perto, assim. E é muito engraçado como isso acontece, né? De você ter vontade de estar mais perto, aí você começa a ter vontade de abraçar e beijar e sacudir e falar, não sai daqui. E aí você ama demais. Aí só queria deixar um pontinho aí. Sim, total. Ó, já tem gente pedindo aqui para você cantar um pedacinho aí. Pessoal, só pro final, hein? Só para os vencedores que ficar até o final da live, a gente insiste mais um pouquinho, ela canta pra gente um pedacinho. Bom, as 5 linguagens do amor. Bom, para você que está assistindo e não sabe, essas 5 linguagens do amor que a gente vai compartilhar com vocês é baseada no livro do Gary Chapman, acho que alguma coisa assim. E ele escreveu esse livro, né, o mais famoso dele é As 5 Linguagens do Amor, mais específica para cônjuges. Mas essas 5 linguagens do amor podem ser adaptadas para vários, digamos assim, contextos, para relacionamentos não só com seu cônjuge, não só com seu parceiro, mas sim com amigos, com familiares, com parcerias profissionais, com questões acadêmicas, tudo que envolve relacionamentos e envolve outras pessoas, basicamente, você vai perceber que no seu dia a dia você já faz algumas dessas linguagens, você já tem algumas dessas linguagens, e as pessoas à sua volta também têm. E às vezes a gente não está tão, como é que eu posso dizer, presente para isso, né? Sobre o carinho e o amor que as outras pessoas mostram pra gente através da linguagem dela, mas a gente não percebe que aquilo é, digamos assim, amor pra gente. Então a gente vai mostrar isso no livro para fixar. Isa, a primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. Para você, o que isso significa? Então, é uma coisa que quando você propôs o tema e eu fui pesquisar sobre, né, eu fiquei chocadíssima. Porque quando a gente estuda sobre o cérebro humano, né, o meu irmão está muito nesse processo de se conhecer e de ler bastante livros sobre isso, então a gente está discutindo mesmo bastante. Ele tem Você quantos anos? percebe que tudo. Meu irmão tem 21. Nossa, tem a minha idade. 21, isso. Gente, ele está pesquisando muito sobre esses sistemas e
você percebe que as palavras, estudando mais aprofundado sobre isso, você percebe que as palavras têm muita influência sobre a gente. Muita influência. Porque é aquela coisa, né? A maioria das suas ações, elas são, elas são ditadas pelo seu subconsciente e não pelo sua parte racional, né? Sim, E quando a gente fala de palavras, de afirmação, a gente vê a importância disso e a profundidade que pode ter, né? De acessar bem no fundo da gente e marcar nossas próximas ações. Tanto que uma relação, né, de amor, ela é construída por duas pessoas. Então, quando alguém te fala alguma coisa, você interioriza isso e você acaba querendo falar para aquela pessoa também, né? Para o amor florescer. sim, E esse é o poder das palavras de afirmação. Você falar que ama, você falar que tem carinho, você dizer que uma pessoa tá bonita, até nos menos explícitos, né? Você dizer que, por exemplo, alguém tá bonito. Você dizer que gostou, que apoia o trabalho de alguém. E isso é fundamental no trabalho de artistas, por exemplo. De, de você falar que gostou do trabalho, que apoia. E isso é muito importante. Muito importante. verdade, pura verdade. Eu acho que um elogio pode mudar tudo na vida de uma pessoa, às vezes, em um dia. É interessante também falar o poder que uma crítica também tem, né? Ou seja, o lado negativo, que é, né, na verdade, o oposto de um elogio, o oposto de uma afirmação positiva seria uma crítica. E aí, às vezes, a pessoa pode pensar, mas como eu lido com crítica? Né? Ou às vezes a pessoa ela é a pessoa que tem que fazer críticas, às vezes, poder corrigir um projeto, corrigir um trabalho ou algo do tipo, então ela precisa criticar para a pessoa poder melhorar o que ela está fazendo. Então tem um jeito certo de você fazer uma crítica. O jeito certo de você fazer uma crítica, se você precisa realmente criticar, é a crítica, veja a crítica como um sanduíche, basicamente. A crítica, primeiro você elogia o que a pessoa fez, depois você critica sutilmente, depois você critica, depois você elogia de novo. Basicamente. Primeiro você elogia, olha, eu gostei muito do que você fez, de verdade, valorizo muito isso que você fez, mas tem alguns detalhes aqui que eu acho que vale a pena você corrigir e rever, e depois você mostra para mim de novo que eu tenho certeza que esse trabalho vai ficar muito excelente, tá? Porque você é muito bom, você é muito talentoso. Então, basicamente, o jeito certo de fazer uma crítica, eu não vejo outro jeito melhor para se fazer uma crítica, é você elogiar, depois criticar sutilmente a pessoa e depois você elogiar. E, e por muitas vezes, Luiz, às vezes a pessoa elas são criticadas de uma forma muito brusca, sabe? E, e aí às vezes a pessoa pergunta como é que eu lido com críticas no meu dia a dia. Cara, a forma que eu enxergo a crítica é basicamente tendo compaixão pela outra pessoa. Porque pelo seguinte, se eu tô bem, certo? Se eu tô bem, eu vou querer que as outras pessoas estejam bem também. Basicamente é isso. Se eu tô bem, se eu sou otimista, se eu sou positivo e eu tô bem comigo, eu vou querer que as outras pessoas estejam bem também. Mas agora, se eu critico uma pessoa de uma forma muito brusca, é um sinal que eu tô com realmente algum problema. Eu estou triste com alguma coisa na minha vida e no qual eu estou descontando isso nas outras pessoas. Então, quando alguém me critica ou critica alguém que eu conheço, ou algo do tipo, essa pessoa está com um problema sério. E ao invés da gente, não sei, julgar outra pessoa, a gente tem compaixão e piedade dela. Basicamente é isso. O que você acha dessas questões de crítica? Então, eu vou só reafirmar um ponto que eu falei antes, de que todo mundo aqui, até onde eu sei, todo mundo, todas as pessoas são pessoas. Todas as pessoas têm sentimentos. E eu também, estudando mais a fundo sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, de eu pensar em fazer psicologia,
você entender que alguma coisa aconteceu com essa pessoa para ela estar agindo. Tudo tem um porquê, né? E aí pode ser uma coisa que aconteceu que essa pessoa nem viu, que é a questão do consciente, ou alguma coisa que marcou muito ela. E é isso que entra, é aí que entra a compaixão, de você entender que todo mundo é humano, de, de que as pessoas. Minha mãe que fala muito isso, né? De, de que as pessoas que fazem, que agem dessa forma, são as que mais precisam de ajuda. São os que passaram por alguma coisa e não conseguem distribuir amor. E isso é muito engraçado, né? Quando você começa a aplicar isso na vida mesmo, isso é muito engraçado. Porque eu, por exemplo, eu tinha um problema no colégio, quando eu era bem pequenininha. Eu tinha um problema com uma amiga minha, que ela, eu vou colocar um exemplo assim, muito superficial também, que Sim. ela implicava com todo mundo, e aí eu fui descobrir o que estava acontecendo e estava acontecendo um grande problema, assim, na família dela, e ela estava passando por vários rolês, e eu nunca pensei em conversar com ela. E foi um exemplo prático que eu aprendi, né, que pessoas são pessoas, que, e que ao invés de